Muitíssimo bem-vinda, minha amiga. Oi, Beto, obrigada. Sempre um prazer estar aqui. Bacana. Natália, tem três assuntos para a gente começar hoje e agora nós estamos nos aproximando do período das férias e eu sei que tem muita gente que crava uma viagem é, decidindo pelo enoturismo, né? Hoje estão Uhum. cada vez mais se popularizando aqui no Brasil. Você, inclusive, participa de alguns grupos, algumas coisas assim. Eu gostaria que você orientasse aquele que está pensando em visitar, né, vinícolas, se janeiro seria um mês adequado ou não para essas visitas, Natália. Beto, depende do lugar, né? Mas em geral, por exemplo, em Bento Gonçalves, onde eu vou muito com grupos, é baixa temporada, né? Que é uma pena. Que geralmente a alta temporada é inverno, só que lembrando que inverno no sul não tem uva. Então, em dezembro já começa a aparecer as uvas, e janeiro já está lotado de uvas parreirais. Em fevereiro começa a colheita, né? A vindima. Então, janeiro. Eu gosto de indicar janeiro, eu vou sempre em fevereiro para Bento, eu gosto de indicar essas épocas, porque é baixa temporada, vai ter menos gente, talvez você encontre preços melhores e a paisagem é linda. Então, hoje em dia ainda é baixa temporada, mas eu acredito que isso possa mudar daqui uns anos, porque vale a pena. É muito calor, realmente, né? As pessoas preferem às vezes tomar vinho, o frio e vinho, mas o Brasil tem muitos espumantes, fresquinhos, então dá para ficar, né? Não precisa tomar os vinhos tintos para passar calor, dá tranquilamente aí para tomar os espumantes geladinhos, para se refrescar. Um, um destino que dá para a gente ter acesso por automóvel, aqui saindo de Limeira, por exemplo, eu vejo dois destinos próximos aqui. Tem até mais, a Serra da Mantiqueira também, mas Uhum. aqui tem sido muito famosa a região de Andradas, né? Que antigamente Andradas. era conhecido por vinhos assim de segunda linha, mas agora me parece que aquela região está fazendo bons rótulos, né? É, Santo Antônio do Pinhal, que é antes, né? Sim. Que tem também várias vinícolas, e também Andradas. Ali eles têm dupla colheita, então eles têm colheita em julho e eu acho que em fevereiro também, se não me engano, essas duas épocas. Janeiro é um período quente também, né? Igual aqui, mas como eu disse, tem muita uva, então vale a pena conhecer. Eu acho que vinícola hoje em dia, essa parte do enoturismo não tem muito mais essa de ser frio ou ser calor. A não ser, por exemplo, a gente vai para Argentina, que ainda tem neve, né? Pode ter a opção de nevar. Mas aqui no Brasil eu aconselho ir sempre, qualquer época, porque as paisagens mudam, mas no verão realmente é lindo porque tá todo verde, né? É incrível. Tem isso aí. Quando eu fui com a Márcia, as crianças eram bem pequenas, há mais de 20 anos isso aí. Eu fui na época de julho, a gente sempre saía em julho. Então lá que eu conheci, por exemplo, a Vinícola Aurora, a Casa Valduga, que não era tão famosa como é É hoje, né? lindo, né? Mas não tem as uvas, né? Não Não, tem nada a não. ver. Já tudo, tá todos os no tronco, né? Que eles Eu, estão eu, hibernando. eu particularmente fiquei muito desapontado com isso, né? Porque eu fui certo, queria, né, ver, né, toda a Aham. produção e tal. E uma outra região que eu até vou te falar uma curiosidade, que é São Roque, né? São Roque, a Estrada do Vinho é muito bonita, muito interessante, mas tem uma É. particularidade em São Roque, é difícil de você encontrar um lugar bacana para pernoitar, sabia? É, eu faço bastante evento num hotel. Qual que é o nome agora? Vila Roça. Mas Vila Que é Roça um. é para poucos e É, bons, né? mas é maravilhoso pelo lugar, né? Você é Sim. no meio da natureza mesmo, né? Fica em cima, assim, no alto. Então, quem tiver oportunidade de, né, e puder ficar hospedado lá é incrível. E tem outras hospedagens também que eu sei de vinícolas, né? Dentro das vinícolas, tem algumas hospedagens hoje em dia até que você dorme dentro das barricas. Eles fizeram os quartos dentro das barricas. Então, tem bastante coisa interessante nesse ponto. O Vila Roça, aí você tem que fazer uma opção. Ou você se hospeda ou você compra o vinho, né? Porque não dá, porque realmente é um hotel belíssimo. Já estive várias É. vezes lá, mas realmente ele é muito caro, proporcionalmente ao que você vai fazer, né? Se você vai tirar Uhum. férias aí, é um resort, é muito bacana. Mas a estrada do vinho. Mas então, e o que a pessoa deve, por exemplo,
quando definir o seu roteiro, o que, que ela não pode deixar de conhecer? Por exemplo, tem algumas vinícolas que expõem todos os seus rótulos e fazem aquelas provas, né? Para ver o parreiral, como você falou, vai lá ver a uva, mas não tem a pisa da uva também. Quer dizer, o que seria mais interessante para a pessoa falar, olha, aqui tem e eu vou aqui? Então, falando em época de janeiro, não, fevereiro, não pode perder a pisa da uva, a vindima, pelo menos uma vez tem que fazer, que é muito legal. A experiência é incrível mesmo. Todos os grupos que eu levo, assim, falam, a maioria das pessoas falam que a melhor experiência da viagem é a vindima, né, que é essa parte da colheita. Mas eu acredito que a degustação não precisa fazer em todas as vinícolas, principalmente nas maiores, eu não recomendaria, porque geralmente as maiores são funcionários falando e você vai escutar as mesmas coisas, né? Da produção, de como é feito, os vinhos. Então, uma única degustação eu acho que é interessante para quem não tem muita noção e fazer, né, para poder entender como tudo é feito. Mas o que eu mais gosto é de indicar as vinícolas familiares. Então, vai na cidade, procura, claro, as grandes vinícolas, porque são lindas, vale a pena conhecer, os vinhos são incríveis, mas procura os pequenos produtores, né? Dá uma pesquisada e vá nelas. E fazer a degustação com eles, se possível, é melhor ainda. Porque assim, é incrível. Eles que fazem, eles que plantam, eles que colhem, né? Eu vou em uma que eu não deixo de ir, em Bento Gonçalves, que eu vou todos os anos, que é a Michele Carraro. Já tenho, assim, uma amizade grande com a família e eu já, né, vai ser o 13º grupo que eu vou agora. E toda vez que eu vou, eu falo com eles e um dos donos, ou o pai ou o filho, vem atender nosso grupo e eles produzem, eles que colhem, eles que fazem tudo, tudo. São em 6 ou 7, que são os irmãos, os tios, primos. Então, o bisavô dele que começou, né, do Jean, que é um menino, ele tem 30 anos. Então, o bisavô dele que veio da Itália para cá. Então, assim, a história, ele contando, é incrível, assim, não tem como não gostar. E a vinícola que eu levo as pessoas, que as pessoas mais amam e mais compram vinho. Então, sempre, né, antes de eu levar o grupo, todo mundo fala: "Ai, nós vamos na Valduga, nós vamos na Miolo, nós vamos". Eu falo: "Vamos, vamos, mas a degustação não vamos fazer lá". E geralmente algumas pessoas não gostam antes, mas quando a gente vai e vem toda esse por trás das vinícolas pequenas, falam: "Realmente valeu a pena de fazer a degustação com essas empresas familiares", né. É outra coisa, outro olhar.